podcast de hoje vamos conversar com Adilson Metz, presidente do Sicredi, que vai falar sobre a expansão do Sicredi, mas também queremos saber quem é essa pessoa por trás, né, dessa grande marca Sicredi, aonde começou e também para onde querem ir, porque tem metas definidas e é o que nós queremos saber de hoje. Primeiro, é um orgulho, né, te receber aqui no nosso estúdio do Eu Podcasting, que foi um dos primeiros patrocinadores que acreditou nesse projeto. Adilson, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, obrigado, Joel. Obrigado por esse convite, para a gente poder aqui participar, falar um pouco da Sicredi, né, e também um pouco da nossa história. Começar como o nome do projeto diz, Eu Podcasting. Quem é o Adilson, que está por trás aí dessa grande estrutura chamada Sicredi? Bom, eu sou natural de Forquitinha, continuo morando até lá, até hoje, lá naquela comunidade que eu gosto demais, até os meus 21 anos, trabalhando na roça, quando então recebi o convite de integrar a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na época presidida pelo Gelciaren, que me convidou para ser tesoureiro, e passei lá por 22 anos e meio. Começou com 21 anos. 21 anos no STR. E lá teve uma história bonita, né? Foi ali que nós começamos o supermercado STR, e que criou essa rede, e também das muitas lutas por preço do leite, preço do fumo. A grande que até hoje influencia, que foi a questão da aposentadoria, desde a publicação, regulamentação, efetivo encaminhamento. Então foi uma história bonita, foram 22 anos e meio de STR. Quando então, lá em 2012, o então presidente da cooperativa Sicredi, saudoso Rubinatsky, me procurou e propôs para eu me candidatar a presidente da Sicredi. E eu aceitei esse desafio, né? Inclusive, naquela época, me parece que foi a primeira e única vez que tinha duas chapas, numa decisão bastante acirrada, onde nós então vencemos e começamos esse trabalho na Sicredi, hoje Sicredi Integração RSMG. Lembrando que naquela época a gente tinha muitos desafios, porque já se sabia de que uma cooperativa de crédito ela precisa gerar volumes para diluir custos, e esses dias ainda eu estava olhando alguns números, né? Quando eu assumi a Sicredi, nossa cooperativa, nós administrávamos em torno de 400 milhões de ativos. Hoje estamos em 6,7 bilhões de ativos. Então, que crescimento. Uma pequena diferença nesses quase 12 anos, praticamente 11 anos e meio. Então foi uma caminhada muito bonita, uma caminhada muito bela, de muito trabalho, e a gente está olhando para deixar um novo legado. Mas reforçar um pouco já, eu tive a experiência deste ano, junto com um grupo de presidentes, fazer uma viagem de estudos para a Inglaterra. Porque todos sabemos que o cooperativismo começou lá. Começou na Inglaterra. Começou na Inglaterra, em 1844, um grupo de tecelães se reuniu e criou a primeira cooperativa, que na realidade foi uma casa comercial para eles conseguirem acesso a produtos por preços justos e com qualidade. Começou lá no passado, né? O pessoal trabalhava no interior, quando começou a dificultar foram para a cidade, veio a Revolução Industrial, as máquinas substituíram o emprego ficou mais precário e a população era de uma certa forma explorada em produtos com misturas, o quilo não era um quilo, o metro não era um metro e era anotação no caderninho. Então a pessoa sempre ficava dependente daquele comércio. E sem controle de nada. Isso. Daí eles se juntaram e criaram então a primeira cooperativa. E lá também, na Inglaterra, nós visitamos a igreja onde o padre Amstad foi ordenado e depois veio para o Brasil. Então temos algumas curiosidades, né? Por que o padre veio para cá? Hoje a religião lá é a anglicana, a religião oficial, porque no passado o rei a esposa do rei não podia ter filhos, ele pediu autorização para o Papa para se divorciar, o Papa não autorizou, ele criou a sua própria religião no Reino Unido, já que ele mandava lá, para então se divorciar e casar de novo. E sobre então o cooperativismo, então tinha essa questão dessa igreja anglicana,
diminuiu um pouco o número de católicos, né? E esses padres novos tinham, então, oportunidade para ir a novos desafios. Então, o padre Amsterdam veio para o Brasil e começou essa história, né? Chegou lá por São Leopoldo, depois foi para Nova Petrópolis e no trabalho lá, então, criou a primeira cooperativa de crédito. A primeira Sicredi é gaúcha? Nova Petrópolis. Nova Petrópolis. Bom, então o que eu trago essa reflexão? Começou lá na Inglaterra, depois foi para o crédito, o padre veio para cá e uma surpresa, assim, uma aula muito grande. Nós, inclusive, visitamos o prédio onde foi inaugurado a primeira cooperativa, que hoje é um museu. Mas se nós olharmos hoje, o cooperativismo de crédito na Inglaterra representa menos de 1% do mercado financeiro. Ou seja, elas continuaram separadas e no modelo mais antigo, não avançaram. E com isto não são tão relevantes no mercado. Então, se o sistema cooperativo aqui no Brasil, juntando todos os sistemas, está entre 8% a 9% do mercado, e com uma gestão moderna, uma gestão comercial, mostra que estamos no caminho certo. Então, eu diria, para a atualização do movimento cooperativo da Inglaterra, eles teriam que vir aqui estudar conosco. Deveria fazer o caminho inverso. Para hoje, porque se nós olharmos uma cooperativa com gestão profissional, né, com busca de evolução, teria que vir para cá. Mas para nós é importante ir lá, né, beber daquela fonte onde tudo começou. Então, foi uma história muito bonita. Então, nos mostra, nós nunca podemos esquecer de onde viemos. Mas nós também temos que saber de que, se nós quisermos continuar fazendo negócios como sempre fizemos, em poucos anos não teremos negócio. Então, e pode ficar aqui na Inglaterra, menos de 1%. Então, isso no crédito. Então, isso mostra essa caminhada. E que nós, mais uma vez, acertamos por nossa cooperativa hoje estar partindo para um processo de expansão. Aí, muitas vezes, as pessoas pedem, mas como, então, uma cooperativa aqui da nossa região parou lá em Minas Gerais? Então, a gente tem também uma explicação sobre isso. O sistema Sicredi tem vários combinados entre si, as mais de 100 cooperativas. Entre elas, cada uma tem uma região, uma área onde só ela abre agências. Uma não abre agências na área da outra. Para ver se eu entendi, até explicar para quem está nos acompanhando. Tem o Sicredi que no Vale do Taquari Integração, que é de Lajado e outros municípios. Isso, temos a região dos Vales, que é Encantado, a região de Arroio do Meio para lá, e temos Ouro Branco, que é Teutônia, Estrela, essa região. Onde tem uma cooperativa, vocês não colocam outra concorrente? Não abrimos agência. Nós podemos fazer negócios em todo o Brasil, mas não abrir agências, uma cooperativa dentro da área da outra, para nós não brigarmos entre nós. E funciona bem? Funciona muito bem, é um diferencial, e também não se tem essa confusão de qual é a agência de qual cooperativa numa cidade. Então, naquela região, naquela cidade, só aquela cooperativa abre agências. Mas isso é algo específico do Sicredi, né? Do Sicredi. Porque tem outras cooperativas bancárias, né, que trabalham com financiamento e tal, e que tem duas diferentes na mesma cidade. Exato. O Sicredi não faz isso. Não faz isso. Então, nós tínhamos aqui 11 municípios, a área já toda ocupada, e o Sicredi tem, então, o objetivo de estar presente em todo o Brasil. Aí, se nós começarmos na história, o Sicredi começou no Rio Grande do Sul, os gaúchos foram para Santa Catarina, para o Paraná. Levaram os créditos juntos. Isso, para o Mato Grosso. O Paraná foi para São Paulo e Rio de Janeiro. E o Norte e Nordeste foram as cooperativas da Unicred que vieram para o sistema Sicredi. Então, nós tínhamos uma lacuna que era o estado de Minas Gerais e Espírito Santo, que ainda não tinha a marca Sicredi. Então, numa discussão da decisão dessas mais de 100 cooperativas Sicredi, ficou definido que quem levaria o Sicredi para esses dois estados seriam as cooperativas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, Espírito Santo foi dividido em 5 regiões e Minas em mais de 20 regiões. Então, houve uma primeira divisão, nós nos habilitamos a uma região. O município de referência é Conselheiro Lafayette, são 26 municípios, Ouro Branco, Ouro Preto, Congonhas, Mariana. 26 municípios naquela região. Que ficou para os créditos Integração.
Como ainda havia um espaço mais para o norte de Minas Gerais, ano passado nós conseguimos mais uma região, Montes Claros e região. Então também é uma região de 26 municípios, mais de 650 mil habitantes, onde que inclusive nessa região de Montes Claros já temos uma agência aberta em funcionamento e dia 29 desse mês estaremos inaugurando a segunda agência em Montes Claros. Então hoje a nossa ação, se nós falarmos Sicredi Integração RSMG, nós vamos estar falando de 11 municípios aqui no Rio Grande do Sul e mais 2 regiões de 26 municípios em Minas Gerais. Mais 52 lá. Isso. Então nós estamos chegando a algo em torno de uma população de 1.400.000 habitantes para trabalhar. Atualmente nós estamos já com 33 agências e estamos chegando a 96 mil associados, um crescimento acima de 1.000 associados mês. Então, 1.000 associados mais mês. de 1.000 associados. Tem meses que chega a 1.500 novos associados. Então, esse é o crescimento hoje da Sicredi. Falar um pouco do que está sendo feito e o que está acontecendo. Agora, segunda-feira, nós estaremos inaugurando a nossa nova agência em Santa Clara do Sul, que vai ser realmente um marco não só para a Sicredi, mas também para Santa Clara, uma vez que mais que 84% da população de Santa Clara é associada do Sicredi. Então, a agência será lá no prédio, que era o primeiro pavilhão da Andresa lá, então está todo remodelado e vamos estar inaugurando. E muito bonito, né? E ficou realmente um prédio e com bastante conforto para atender bem os associados. Além disso, nessa região está em obras a nova agência em Cruzeiro do Sul, onde ela está hoje. Ela foi tomada pela Cheia, inclusive um andar acima. Então já não fica mais lá. Não, ela está lá funcionando. Nós reabrimos para não deixar de atender, mas está então em construção, perto ali do Greu, em frente lá a Polícia Civil. Ali vai ser então a Sicredi e está em obras já. Então durante o próximo ano esperamos estar de casa nova também lá. Outra obra que está acontecendo aqui na nossa região é a reforma e remodelação da nossa agência de Marques de Souza. Ano que vem ela vai completar 30 anos, então nós queremos fazer a reinauguração de uma nova agência repaginada, móveis novos, visual novo, enfim, toda uma inovação. Indo então para Minas Gerais, estamos então agora, esse mês ainda, dia 29, fazendo a inauguração da segunda agência em Montes Claros. E o grande passo é o centro administrativo em Conselheiro Lafayette, um prédio de 3.000 metros quadrados, que está indo para a conclusão e está marcada a inauguração para o dia 13 de março. Então estaremos inaugurando. E esse eu conheci, um prédio em andamento, muito bem diferenciado. Também, então, em andamento na região norte, em Montes Claros, a reforma, a estruturação de um prédio, onde nós teremos uma agência, terceira agência de Montes Claros, no primeiro andar, e no segundo andar a parte da superintendência lá também. Lembrando que prédios próprios é o Centro Administrativo aqui de Lajeado e o Centro Administrativo de Lafayette. Os demais prédios são alugados. Então, a gente aluga o prédio e faz toda uma transformação. E já para o ano que vem, estamos olhando 2 municípios para conseguir salas para continuar a expansão. Na primeira região, estamos de olho em Bonfim, é mais um município que ainda não tem Sicredi, estamos procurando uma sala para abrir agência. E lá em Minas estamos começando também a olhar Brasília de Minas, Coração de Jesus, estamos olhando lá áreas para começar então a alugar prédios, e não só Montes Claros, mas começar a criar rede dentro daquela região. Então, para terem uma ideia, nossa cooperativa, no dia 1º de março de 2026, completa 120 anos. E nós temos um projeto de 120 anos, 120 mil associados. Nós, no ano passado, 2023, fizemos um planejamento estratégico de 5 anos, um planejamento de agências, de formas de atendimento e também de números, onde está projetado
que base 23 até fim de 28 dobrar a cooperativa. Dobrar. E nós estamos, de fato, caminhando nesse sentido. Nós estamos crescendo mais de 20% ao ano, né? Mais de 20% ao ano. Então, um crescimento muito importante, muito robusto. Então, essa é a Sicredi Integração, que está contratando pessoas, né, que está abrindo agências e que visa realmente levar o cooperativismo a todas essas regiões da área que agora pertence à nossa cooperativa. Adilson, eu queria que falasse um pouco... Quer mais um cafezinho, não? Pode, tá tranquilo. Tá bem? Eu queria que falasse um pouco do sistema cooperativo Sicredi, que foi muito diferente. Eu percebi isso em Minas, quando fui conhecer as agências lá, de que quando fala é um banco cooperativo. E aí algumas portas, né, alguns, será? Como é que funciona? E lembro de ouvir relatos de funcionários de vocês lá, que trabalham com vocês hoje, e de que iam falar com a administração, por exemplo, nós queremos participar de uma rústica no final do ano. Tá, mas quanto vocês vão querer? Nada. Nós queremos participar, a gente vai fazer camiseta, a gente vai passar na frente da loja, vamos decorar a loja, mas quanto vocês vão querer? Nada. E isso chamou a atenção dos mineiros, porque não estavam acostumados com esse tipo de cooperativismo. E que vocês estão mudando um pouco e por isso que tem crescido tanto. Ou também por isso, né? Inclusive, nós já tivemos comitivas vindo para conhecer a região e a Expo Vale. E, de novo, nós estamos com uma comitiva de mais de 20 lideranças de Montes Claros que estão conhecendo a nossa estrutura, centro administrativo, e que estarão indo visitar a Expo Vale, para que a gente possa também levar um pouco esse modelo, porque lá por Minas as feiras são mais no sentido de diversão, né, de festa. E não aqui é negócio. Não é tanto para o negócio. E a gente já conseguiu mudar um pouco através desse intercâmbio de lideranças. Então, agora nós estamos com uma comitiva aqui no Sul, vamos levá-los à Expo Vale para conhecer um pouco e, quem sabe, começar também plantar essa sementinha. Ou seja, vai mudar uma característica grande lá. E assim, e uma coisa que nos deixa assim, muito satisfeitos, eu especialmente destaco muito, quando uma instituição financeira aqui do Rio Grande do Sul vai lá para Minas Gerais, você chega e para você emprestar dinheiro, para você dar crédito, é mais fácil. Mas para você captar, tem que ter primeiro a confiança. Ou seja, para a pessoa entregar a sua carteira para você cuidar, tem que ter uma confiança grande. E hoje nós já temos mais recurso captado que emprestado em Minas Gerais. Ou seja, essa credibilidade já aconteceu. Então, nós já estamos com mais de 26 mil associados em Minas Gerais, né? 25 e próximo a 1.000 associados já em Montes Claros. Então, esse crescimento está acontecendo, essa expansão está acontecendo, e isto nós estamos fazendo sem perder o jeito Sicredi, da proximidade, do atendimento, né? E estamos gerando mão de obra. Hoje nós já estamos na casa de 420 colaboradores e, com certeza, até março, abril, temos que contratar no mínimo mais 40, né? Para essa abertura de agências, para essa estruturação que a gente está fazendo. Então, a gente está desenvolvendo as regiões. E aí eu preciso falar também da cheia. O quanto os nossos colaboradores se envolveram. Então, assim, alguns dados. Você sabe que teve aquela campanha do Pix Solidário, Sim, que fazia as doações e depois se distribuía proporcionalmente nas cooperativas conforme atingido. E o Sicredi dobrava o valor. Então, nós chegamos à doação de torno de 8 milhões, né, em ajuda para escolas, hospitais, lares, slam. Acompanhamos, inclusive, várias das doações do Sicredi. E, inclusive, estamos ajudando com 1 milhão para a reconstrução de uma ponte lá em Marques de Souza. Agora tem a Slam, que conseguiu uma área nova e tem um projeto de mais de 6 milhões para construir. Assumimos 10% desse projeto. Então, estamos fazendo um trabalho social muito grande. E destacar, só dos recursos do financiamento de reconstrução, nós liberamos mais de 420 milhões aqui nessa nossa região, né, em financiamentos. E esse valor, esse recurso, com certeza, já está fazendo a diferença na economia, fazendo de novo a economia girar. Então, para que o Vale realmente se reconstrua o quanto mais, então isso também é um destaque. Então, o Sicredi, ele cuida das pessoas,
mas ele se preocupa muito em atender. E aí eu destaco 2 situações. Na pandemia, o Sicredi cresceu bastante, porque nós não paramos, continuamos ao lado das pessoas, inclusive aumentamos o horário de atendimento. Agora, na cheia, nós não fechamos nem uma porta. Nós continuamos trabalhando e nós continuamos apostando, estando do lado dos associados. E aí fez com que, de novo, nessa situação, o Sicredi crescesse. Por quê? Porque ele continuou acreditando no Vale, nos associados. Sabe, eu preciso fazer um adendo aqui, quando fala da pandemia, eu fui um que falei no ar isso, que eu prisei no banco, prisei no Sicredi. E aí cheguei no Sicredi, estava lá partes fechadas, isoladas, o que a lei exigia, mas quando cheguei no caixa, devido ao vidro, a pessoa trabalhando com máscara, me atendendo e tal, e eu consegui fazer o que eu precisava fazer no banco. Enquanto que outras instituições fecharam por completo. E deixaram muitos na mão, porque tu precisava sacar, precisava pagar títulos e não tinha como fazer. Então, esse é um adendo. O outro adendo importante, quando tu fala que liberou mais de 400 milhões para o Vale do Taquari, e aí diz, mas o Sicredi emprestou dinheiro e tal, e que vai ser pago. É verdade. Sim, senhor. É verdade, vai ter o lucro, vai ter. No entanto, vários empresários, amigos nossos, inclusive, que tentaram em outras instituições e queriam pagar, mas precisavam de maneira emergencial e não conseguiram. Foi tão burocrático o sistema que tu não consegue chegar. E aí dificulta, inclusive, para o empresário. E aí eu preciso ressaltar a nossa equipe, porque nosso pessoal, nossos colaboradores trabalharam de noite e de sábado para concluir a documentação, para que esse recurso chegasse o quanto antes e que a gente conseguisse uma grande parcela de recursos pela agilidade que nós nos habilitamos. Então, é o trabalho de uma equipe, né? Então, a gente hoje, o presidente é um coordenador, mas a gente tem a diretoria executiva e tem os mais de 400 colaboradores que fazem acontecer, né? E o associado que acredita, né, na causa. Adilson, eu preciso fazer uma comparação interessante do que tu falas a respeito do crédito de integração. Aqui são os municípios. Lá são 30... 26 mais 26... 52. Lá o total. Isso. Só que a diferença, se nós pegarmos, aí eu ouvi falando, e já me mostraram, inclusive, fotos também da nova agência Santa Clara, muito bonita, que continua investindo no município que tem 6 mil habitantes, né? Enquanto que em Minas Gerais vocês têm um município de mais de 100 mil habitantes. Ou seja, 2 municípios de Minas Gerais dá a população inteira do Vale do Taquari. Mas vocês continuam investindo aqui no Vale. Por que isso? A cooperativa ela não vai estar numa comunidade como alguém que vai explorar uma atividade econômica. Ela faz parte da comunidade. As pessoas que associam são donos e não clientes. Essa é a grande diferença de uma cooperativa. Então, uma cooperativa ela não pode chegar no lugar ter um objetivo só comercial. Ela tem que ter um objetivo de desenvolvimento, porque as pessoas que lá vão, elas são os donos. E hoje uma pergunta importante, né, que o pessoal me fez, pessoal lá no Norte de Minas, qual é a expectativa da Sicredi para Montes Claros? Talvez eu disse tem que inverter, qual é a expectativa de vocês? Porque a Sicredi vai ser do tamanho que vocês quiserem. A gente vai continuar trabalhando, vai continuar tendo associados, mas lembrando que precisa ser um crescimento sustentável. Vamos imaginar, amanhã chega lá na agência 200 pessoas para se associar. Não vai ser possível, né? Não vai ter mão de obra para tudo isso. Sim. Então, hoje nós já temos a maneira digital para o pessoal se associar, temos todos os mecanismos, todas as variáveis, e precisa realmente a pessoa não vir como um número, mas vir como um cooperado, como uma pessoa. Então, por isso, nós temos que ter esse crescimento sustentável, as pessoas se agregando, e você não só falar que é cooperativa, que é uma empresa de pessoas para pessoas, mas você tem que entregar, né? Tem que entregar aquilo que você fala. E vai ser dessa forma que a cooperativa vai crescendo. Então, nós temos várias cidades em Minas Gerais. Quando vai ter a segunda agência? Olha, de novo, depende de vocês. Quando vocês chegar num tal, né, daí a gente vai pensar na segunda. Então, tem muito, muito para crescer. Então, assim, eu diria, hoje, pela região, pelas regiões que nós temos, os próximos 20, 30 anos, é só continuar fazendo uma gestão séria, pé no chão, que é 20, 30 anos de tranquilidade, de crescimento sustentável da nossa cooperativa
pelo mercado que está se apresentando. Pô, 30 anos. Uma das dúvidas, a gente falava até eu, o Jonas, o Samuel, porque ele mesmo já participou, o Jonas, de alguma assembleia de vocês, trabalhando, e viu que vocês estão planejando lá para frente. Sim. O que a gente não vê muitas vezes nas empresas, né? Ou seja, tu faz hoje, tu paga hoje, tu vê daqui um mês, mas vocês não. Vocês vêm muito na frente. Qual é a estratégia de vocês, da Sicredi? Vocês sempre planejam para quanto tempo? Assim, você faz cada ano um planejamento financeiro estratégico para um ano, o que você vai realizar no ano seguinte. Fechou o ano, faz a avaliação. Mas desde o ano passado, nós temos um cenário de 5 anos. Fecha o ano, faz a avaliação desse ano, você tem 4 planejados, você atualiza e coloca mais um à frente, para que você, no mínimo, tenha um norte de 5 anos. Tem pessoas que dizem, planejamento de 5 anos, numa economia tão agitada, tão dinâmica, não é possível. Que seja, então, um mapa de visão. Eu gosto de trabalhar no mínimo 5 anos para frente, um cenário. E cada ano que passa, você atualiza esse cenário para ter, porque você precisa ter recurso, você precisa ter prédio, você precisa ter pessoas, né? Tem uma série de estruturas que você precisa compor. Então, eu gosto sempre de trabalhar um olhar no mínimo de 5 anos para frente. Mas lembrando, é o financeiro de um ano, fechou, avaliou. Temos mais 4. Vamos atualizar e jogar mais um à frente para ter um cenário de como vai ser, né? Então, assim, a gente já está olhando, hoje vai ser 33 agências, né? Até o fim desse mês, a gente já está olhando quando tiver 50 agências. Tudo está mapeado, onde vai ser, de que forma vai ser, né? Para 50 já está pronto, já onde vocês querem. Está tudo desenhado, mapeado, de onde, como vai ser. Os números. Sim. E isso tudo você vai atualizando, né? Mas você precisa saber, porque tem coisas que você não vai conseguir de uma hora para outra. Pessoas você tem que contratar, tem que treinar, prédios. Às vezes você acha uma sala que está pronta, às vezes você tem que achar um parceiro investidor que vai construir. Então você depende de muitos fatores. Então você tem que ter um cenário dentro dele trabalhar e cada ano você vai atualizar e joga mais um ano para frente. Quem é que participa das reuniões, Metz? São muitas pessoas? É um grupo enxuto? Nós temos a diretoria executiva e temos toda uma equipe de gestão, né, de lideranças que toca. E nós temos um setor que fica planejando estratégia e inovação. Setor dentro do Sicredi. Nós temos hoje, para ter uma ideia, mais de 130 automações rodando, ou seja, robozinhos fazendo o serviço que é repetitivo para liberar as pessoas para poder atender. Então, às vezes se fala, a tecnologia vai vir substituir a mão de obra. O Sicredi tem muita tecnologia, tem muitos processos autônomos e está contratando pessoas. Por quê? As pessoas vão fazer um trabalho diferente. Aquilo, vamos dizer, apertar botão, o repetitivo, isso a máquina faz. Agora, o atendimento, o pensar, a análise dos dados, a projeção, o conversar com o associado, entender, isto é feito por pessoas. Então, hoje, nós estamos trabalhando muito em tecnologia, em apoio, né, de sistemas que vão nos dar esse suporte para ter essa sustentabilidade. Se você imaginar, a gente vai falar, chega a 1.500 associados novos todo mês. 1.500 é fácil de falar, mas não são só 1.500 que vão fazer uma operação. Eles vão passar a fazer operações a vida financeira. Então, tem gente que faz muitas operações por dia. Para tudo isso, tem que ter tecnologia, tem que ter pessoas para acompanhar, para analisar, né? Tem que ter toda uma série de equipamentos que dão vazão a esse volume. Então, nós temos que estar sempre investindo equipamentos, pessoas, né, para conseguir dar a qualidade e que as pessoas sejam atendidas conforme elas querem. Quem não quer falar com ninguém, nós temos uma agência digital dentro do centro administrativo. Quem não quer falar com pessoas, tranquilo. Mas o projeto é humanizar o digital. Enquanto que numa outra instituição, você aperte o número tal, aperte o número tal. No Sicredi, você pode falar com pessoas. Nós temos uma equipe que vai te atender para encaminhar a solução. Eu digo que a diferença é,
Se você tem um problema no Sicredi, pelo menos você vai achar alguém para xingar, né? Então, é por isso que a gente tem que estar sempre à disposição do associado. Agora, Meto, eu tô falando, eu lembrei de uma matéria que eu li há pouco tempo atrás, que falava da automatização e falava, inclusive, sobre bancos, de que cada vez mais, hoje, nos Estados Unidos, vários países, tu vai no posto de combustível, tu passa o cartão e libera a bomba com aquilo que tu pagou. E tu vai embora e não vê e não fala com ninguém. Nos bancos não é diferente, né? Só tu reabastece, muitas vezes tu só faz a transferência, nem dinheiro em papel se usa mais, tu tem um crédito no próprio cartão e vai embora sem falar com ninguém. O Sicredi vê como essa situação. Nós temos essa disponibilidade tranquilo. Só que eu sempre digo, o nosso colaborador, quando alguém entra na agência, nós não podemos olhar para ele como nós vamos ganhar dinheiro. Nós temos que olhar como nós podemos ajudar ele para nós crescermos juntos. Então, a gente tem esses espaços. Alguém até perguntou, você continua fazendo agências grandes para isso? Olha, nós temos que ser um consultor do associado, porque às vezes o associado tem um sonho e ele quer fazer o investimento. E a nossa equipe, com uma consultoria, uma análise mais técnica, vê que aquele sonho pode se tornar um pesadelo. Então, o nosso compromisso é alertar o associado que não é o momento para aquele negócio. Então, a operação roda. Quem não quiser, não tem, mas nós procuramos sempre ter espaços e pessoas para troca de ideia. E a nossa cooperativa, às vezes, diz não para um associado em relação ao financiamento. É melhor você dizer não agora e um tempo depois o associado talvez vai se dar de conta que não foi o momento. Assim como, né, então eu digo, o Sicredi tem uma análise muito criteriosa nos créditos, né, mas exatamente o associado tem uma segurança, porque ele tem um olhar técnico, se aquele projeto for feito dentro daquilo que está planejado, ele vai dar certo. Eu preciso dar um testemunho aqui. Um amigo meu, empresário, já faz algum tempo, alguns anos. Ele estava crescendo bastante na área aqui em Lajeado, ele é lajadense, crescendo muito na empresa dele, e aí ele percebeu que precisava de um crédito para investir. E aí ele foi num banco, né? E aí esse banco disse que emprestava e tal, até meio que forçou para ele fazer, disse, deixa eu dar uma pensada. Foi para casa, falou com a esposa e no outro dia ele foi nos Sicredi, aqui no centro de Lajeado. E aí ele foi falar com o gerente, ou quem cuidava da conta dele, aliás, e aí o cara disse, para que tu quer o dinheiro? Posso saber? Daí ele falou, eu quero para isso. Aí ele diz, o gerente de conta dele diz, amigo meu que continua anunciando comigo até hoje, ele diz, olha, tu quer o dinheiro, os créditos te dá o dinheiro, não tem problema, né? Tu tem crédito conosco. Eu vou te fazer uma pergunta, tu pensa na resposta e volta amanhã, para ver se eu libero ou não. Tu estás crescendo na tua empresa ou tu está inchando? Porque o dinheiro que tu vai pegar, tu vai para pagar conta, para pagar financiamento, para pagar o carro que tu comprou e tal. E isso não é investir na empresa. Será que tu não está te equivocando? E ele foi para casa, não pegou o financiamento. E ele dá testemunho de Sicredi até hoje, né, dizendo que o Sicredi ajudou. É isso que vocês fazem, né? Esse é o Sicredi, porque nós temos que ser parceiro. E aquilo que eu falei, a Sicredi não vai sair da região, ela é da região. Então a gente precisa ser muito correto. E a outra... eu sempre insisto com a nossa equipe, se o não é necessário, vamos dar ele o quanto antes, né? Não se enrola as pessoas. Quando prometeu, cumpre, né? Então é nesse sentido que a gente trabalha. Tem a frase que eu uso muito, falar a verdade sem magoar. Né? Exatamente. Sem precisar ser mal educado. Exatamente. Né? Fala, olha, foi legal, né? Não deu mais tal. Tem momentos que assim. Você precisa colocar. Isso. É isso aí. Bom, antes de encerrar, né, eu preciso saber um pouco mais do Adilson Metz. Né? Adilson Metz é uma história bonita, né? Até eu vou dizer que eu trabalho a vida toda em comunicação. Quando o Adilson saiu, né, do sindicato e foi para os créditos, como é que foi? A gente foi atrás de informação, por que isso aconteceu? E aí o Rubem Nates que explicou para nós, porque ele já te acompanhava, assim como a diretoria dele, o teu crescimento. Agora tu veio de uma vida no campo, não estudou na cidade, morou em Forquetim, estudou aqui e progrediu por aqui. Ou tu ajudava nos trabalhos da lavoura, os trabalhos de casa? Não, eu trabalhava na lavoura até os 21. Trabalhava na lavoura? Com certeza, era puxado. Mas eu fiz o 2º grau no Cacelinho, eu vinha de noite de ônibus, né, até para estudar, né. E depois que eu entrei no STR, eu nunca parei de estudar, sempre fazendo algum curso. Eu leio 2, 3 livros por mês, sempre acho um tempinho
Atualmente a gente viaja muito lá para Minas Gerais, então é fila de espera no aeroporto, em avião, e eu sempre estou com um livrinho junto para tentar, né, ir aprendendo alguma coisa a mais, porque se a gente não lê, não se atualiza, a gente fica desatualizado muito rápido. Eu tenho sempre dito que o mercado é como você subir uma escada rolante que está descendo. Para você ficar onde está, você tem que estar em movimento. Para crescer, você tem que ser rápido. Agora, se você ficar parado, o mercado vai te atirar fora, assim como a escada rolante te atira. Então, isso às vezes é o problema de muitas pessoas que entendem agora, eu sei tudo da minha atividade, da minha profissão, eu não preciso continuar estudando. Ou seja, não é por uma exigência, é uma necessidade, é uma realidade. Agora, quem é bom naquilo que faz, ele sempre vai ter mercado, mas a gente nunca tem a possibilidade de parar. E nós, no nosso ramo, Sicredi, vem novas regras, novas regulamentações, novos desafios. Então, a gente tem que estar se atualizando sempre, mas eu volto a dizer, também ler sobre os diversos assuntos, né, para a gente poder estar se atualizando. Então, eu posso te dizer, eu fiz faculdade, depois, durante o tempo que eu estava no STR, eu fui da primeira turma do curso chamado GESCOP, via o SERGS, né? Então, a minha formação é curso superior em gestão de cooperativas, né? É específico para gestão de cooperativas, né? Fiz esse curso, além dos inúmeros cursos que o Sicredi investe muito. Para você ter uma ideia, hoje, essa semana, está a nossa diretora, o nosso diretor de negócios, em São Paulo, fazendo formação. Então, a gente investe muito na formação das pessoas, né? E se você quer que as pessoas estudem, que as pessoas leiam, a gente tem que dar o exemplo. Então, eu também não posso parar de estudar, de ler, de me atualizar para crescer, porque uma empresa que tem pessoas que querem crescer, ela cresce. Agora, se tem uma empresa de pessoas que acham que não precisam crescer, a empresa toda. E eu tenho usado uma frase ultimamente, eu não quero mais que se diga que as pessoas são o principal ativo de uma empresa. Não, as pessoas são a empresa, porque uma pessoa não tem como você definir um valor monetário. E a empresa é as pessoas também quando elas estão em casa no fim de semana. Então, às vezes, precisa se preocupar com as pessoas, não só enquanto aquelas horas que elas estão, para que as pessoas estejam bem, para que as pessoas estejam em apoio, mas também exigir resultado. Então, por isso eu digo, as empresas são as pessoas. O Adilson, o Sicredi, ele é o Sicredi, né? 24 horas, o sobrenome é Sicredi. Isso aí. E assim a gente diz, quando alguém começa Sicredi, você está sendo batizado com o sobrenome de Sicredi. É verdade, isso. Verdade. Bom, Adilson, muito obrigado, né? Eu sei que tem compromisso. Isso. Obrigado por ter dado uma aula para nós sobre gestão e sobre humildade. Né? E você falou que me acompanhou. Quem diria hoje o Joel famoso, numa época ele era operador, ele gravava os programas do STR, né? Isso aí, e ele fazia de tudo para fazer a gente ir para ter que gravar tudo de novo. Então, quem diria hoje o homem é tão famoso, na época ele operava lá, gravava e tudo, né, seu Joaquim? Bom, é uma trajetória linda e você faz com muita dedicação, você de madrugada na rua, fazendo reportagens. Então, também é uma história. Eu acho que você tem que pegar alguém para te entrevistar aqui e contar essas histórias. Tem, né? A Dirce, minha colega, falou, a Ivete Kiss, Joel, eu quero te entrevistar. Sim, você tem que sentar também e ser entrevistado, porque é uma história muito bonita. Ah, obrigado. Eu só tenho a última pergunta, saber com quantos anos, porque tu é muito novo ainda, para estar à frente de um projeto tão grande como esse. E já fazem 12 anos, né? Com quantos anos assumiu a presidência do Sicredi? Eu estou com 54, dia 28 de dezembro eu vou fazer 55. Com 40 e poucos aninhos. Isso, novo. Isso aí. Obrigado, gente. Obrigado. Este, portanto, mais um Eu Podcast de hoje. Quer saber mais histórias como essa? Se inscreva no canal, compartilhe, comente, né? Porque toda semana a gente traz alguém importante do Vale do Taquari para contar a sua história aqui nessa mesa. Um grande abraço, até semana que vem.